Eu me lembrei de uma mensagem do mundo espiritual, uma mensagem que foi psicografada por Chico Xavier, que de acordo com os bons espíritos, e Chico Xavier psicografou essa mensagem falando de uma certa tradição do mundo espiritual, quando Allan Kardec estava organizando ainda a primeira obra, que seria o pontapé inicial de todo o edifício da doutrina espírita, todo o edifício monolítico da codificação. Eu me refiro à obra O Livro dos Espíritos, que seria mais tarde publicada 18 de abril de 1857, na sua primeira edição, embora a que nós conhecemos é aquela resultado da terceira edição, quando contou com a colaboração de algumas outras médiuns para refundir aquelas 501 perguntas inicialmente para a edição que a gente conhece de 1019 questões. Allan Kardec, quando estava se debatendo nas grandes questões éticas, questões essas que resultariam na chamada cosmoética, ao qual ele deu o nome de Leis Morais, terceira parte do Livro dos Espíritos, ele teve um sonho. Ele sonhou algo muito estranho, muito esquisito. Ele se sentiu sair do corpo e no sonho ele viajava para uma região muito densa da espiritualidade. Quando ele olha para o lado, ele percebe que o espírito de verdade se encontrava o assessorando. Hoje nós sabemos que o espírito de verdade é o próprio Cristo, que liderou a falange espiritual que esteve à frente para, de alguma forma, transmitir os elementos básicos da ciência do espírito que constitui a obra da doutrina espírita. O espírito de verdade, mas eu estou sendo fiel ao texto de Irmão X, o espírito de verdade olha para Allan Kardec, sorri e o conduz àquela região estranha e exótica, densa, pela cabeça de Kardec, porque era portador de uma cultura vasta, uma erudição. Kardec tinha, além do domínio quase que completo do idioma francês, ele foi autor de uma gramática para a língua francesa dos verbos irregulares, conjugação dos verbos irregulares, os mais difíceis das línguas neolatinas, mas também sabia 5 outros idiomas além do francês, inclusive traduziu as obras de Fénelon para o alemão, fez o primeiro curso da Sorbonne, a Universidade Francesa, e pela tela da sua memória, pelas suas lembranças, ele logo se recordou das grandes narrativas de Dante Alighieri, em A Divina Comédia. Obra, aliás, clássica da Idade Média, considerada a maior obra da Idade Média, que ele teve a oportunidade de ler em italiano. Portanto, ele lembrava da peregrinação que Dante fez naquela região densa, a qual ele chamava inferno, graças à cultura medieval na qual Dante se encontrava inserido. Ele visitou as várias alas, os 7 degraus do inferno, e mais tarde o purgatório, conduzido por Virgílio, o poeta latino que o levava fora do corpo, e a partir daí ele escreveria, baseado nessas experiências, a Divina Comédia. Kardec lembra de Dante, das narrativas de Dante, porque aquela região densa fazia lembrar algumas descrições com a outra linguagem, com uma outra roupagem de Dante Alighieri. Então, ele começa a ouvir gemidos, algumas pessoas gemendo, algumas pessoas chorando e muitas queixas, muitas lamentações. Ele procurou escutar uma ou outra lamentação. E ele percebeu que aqueles seres que se encontravam ali se queixavam de si mesmos e lamentavam a perda de tempo quando estavam na Terra, quando se conduziram na experiência carnal. Lamentavam profundamente o tempo que perderam em coisas que não tinham valor naquele momento. Lamentavam profundamente terem gastado tanto tempo com nonadas, com coisas comezinhas que, afinal, não tinham nenhum valor interior, que não os enriqueciam. A maior queixa que ele ouvia a cada região que ele passava daquele grande cenário espiritual era a queixa da perda de tempo. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei pensando, que bobagem que a gente fala quando diz que tempo é dinheiro. Porque o dinheiro é um recurso que a gente gasta e repõe, mas tempo nunca. Na verdade, o dinheiro só é possível gastar, comprar, ou perder, ou ganhar,
porque a gente tem tempo para fazer tudo isso. O tempo, como dizia Maria Rita Kell, psicanalista famosa freudiana, o tempo é o tecido que constrói a própria existência. E no final das contas, dizia ela é materialista. No final das contas, ela diz que o que sobra na vida é só tempo. O que a gente tem é só tempo. E tudo que vem depois é o que o tempo permite a gente colocar dentro dele. Mas o que a gente tem, na verdade, é um espaço grande e vazio, diz ela, que tem tempo. E esse tempo é um recurso não renovável. Aqueles espíritos choravam, se lamentavam, se queixavam, mal-humorados, inclusive, pela perda de tempo. Kardec ficou constrangido com aquilo. E indagou ao espírito de verdade se tratava de seres desencarnados. E Jesus respondeu a ele, balançando afirmativamente com a cabeça. Então, Kardec começou a pensar que espíritos estavam ali. Então passou pela sua cabeça, de repente, os seres mais cruéis que transitaram pela humanidade. Alarico, Átila, Gengis Khan, Aníbal, o cartaginês, os grandes imperadores da Casa Júlia, desde Júlio César até Domício Nero, passando por Calígula, Adriano e tantos outros. E ele foi citando aquelas personagens. Falou também das cruzadas, falou da Inquisição e dos carrascos da Inquisição, e foi falando desses seres que às vezes desencadeavam guerra, fomentavam o genocídio. E o espírito de verdade balançava agora negativamente com a cabeça, dizendo que não se tratavam dessas entidades. A maioria delas eram ignorantes, tinham pouco senso intelectual e moral e já estavam reencarnadas. Algumas delas já se encontravam, inclusive, desvinculada daqueles compromissos negativos. Então, Kardec pensou nas personalidades mais hediondas da época do Cristo, Herodes o Grande. E o próprio Espírito de Verdade diz que não. Reencarnou inúmeras vezes e, segundo uma tradição escrita por Zilda Gama, psicógrafa incorruptível de credibilidade, culminando a sua última encarnação como Herodes o Grande, como São Vicente de Paulo, cuja atuação em termos de serviço na caridade era especialmente em relação a crianças, graças aos débitos que ele carregava com relação aos inocentes que ele mandou assassinar, conforme as anotações bíblicas. Então, Kardec não sabia de quem se tratava aqueles espíritos. Então, Jesus responde para ele mais ou menos assim: trata-se de religiosos e de pessoas portadoras de sabedoria, que tiveram acesso ao conhecimento, mas não apenas ao conhecimento cultural, livresco, mas também ao acesso às luzes do Espírito, que tiveram a oportunidade de conviver com exemplos dignificantes, que tiveram a chance de mudar as suas vidas, mas que foram indiferentes. Que foram indiferentes a qualquer oportunidade de fazer o bem, a qualquer oportunidade de crescer, a qualquer oportunidade de amadurecer, de fazer algo diferente para avançar. E o Espírito de Verdade arrematava dizendo: todas as criaturas crescem e evoluem pela força das coisas. Porque o fato de estarmos no corpo físico e depois desencarnar e depois voltar ao corpo físico, inevitavelmente a gente passa por vicissitudes. Por mais que a gente seja cabeça dura, por mais que a gente seja renitente em algumas questões, o fato de a gente estar na matéria, a gente envelhecer, a gente passar pelo desgaste da experiência, ter perdas. Quem é de nós que não tem perdas? Né? Perdas afetivas, perdas simbólicas, perdas relacionais, perdas pela morte também. Ora, todos nós experimentamos essas vicissitudes, então por pior que sejamos, isso é, por mais impermeáveis que sejamos à mudança interior e à renovação de vida, ainda assim alguma coisa fica com a gente. Mas esse progresso é um progresso lento. É um progresso devagar, é um progresso do aluno que repete ano. E claro, o aluno que repete ano no ano seguinte já não é o mesmo aluno. Já é um aluno diferente, apesar de ter repetido, apesar de estar refazendo a experiência escolar. Então, é claro que esse progresso é um progresso que ocorre, sempre estamos progredindo, nem que seja pela força das circunstâncias, mas não é esse progresso que a gente quer. Jesus disse isso de uma forma muito bonita quando disse: até João Batista, o reino dos céus era tomado pela violência.
ou seja, João Batista era o último profeta antes dele. Ele queria dizer que a ética da cultura religiosa antiga era prova e expiação, mas que ele estava propondo um outro caminho. Um caminho que o indivíduo escolhia evoluir conscientemente. Escolhia crescer de maneira deliberada, de maneira consciente. Aí o indivíduo acelera o progresso. Aí o indivíduo pula etapas. Aí o indivíduo se adianta mais. Sem nenhuma pressa, sem nenhuma ansiedade, porque também tem muito espírita querendo ser Bezerra de Menezes em uma encarnação só. Sem conhecer e ignorar que o espírito daquele é trabalhado em muitas experiências carnais. Uma estrutura psicológica daquela, muitas vezes, foi desenvolvendo aquela resiliência em muitas experiências até alcançar as grandes alturas, errou, caiu, refez experiências até sublimar e transcender. Mas nem a pressa neurótica de querer evoluir de um dia para a noite, nem a indiferença que esse caso que Allan Kardec conta fala, que é a gente evoluir batendo cabeça, a gente evoluir... vejamos, a gente tem exemplos claros, né? Você vai aprender a tocar piano. Se você for aprender a tocar piano sozinho, vai dar muito trabalho, você vai bater muita cabeça até tocar. Agora, se você contratar um professor, vai ficar mais fácil. Então, esse exemplo que eu estou dando para falar da evolução que é consciente, quando eu escolho evoluir, e aquela evolução que é pela força das contingências. Kardec, então, volta ao corpo, diz Irmão X por Chico Xavier, se não me falha a memória, Cartas e Crônicas, mas não estou lembrado aqui, estou citando aqui de memória. Ao voltar do corpo, ele desperta no corpo, impactado com aquele tipo de experiência que ele viu fora da matéria, porque não eram seres perversos. O que o Espírito de Verdade estava dizendo a ele é que na maioria aqueles indivíduos que estavam ali eram pessoas que tinham patrimônio da fé, patrimônio espiritual e eram indiferentes. Ou seja, não necessariamente cometeram grandes horrores, mas tiveram oportunidades grandiosas na mão e foram insensíveis a serem altruístas, a fazerem o bem. Porque aqueles perversos muitas vezes são espíritos infantis, são espíritos primários, com pouco senso ainda intelecto moral. Para esses, a responsabilidade sempre tem atenuantes dos seus atos. Sempre tem mais atenuantes. Sempre tem uma outra abordagem da lei divina, porque são espíritos infantis. Não tratamos uma criança como tratamos uma pessoa adulta. Na lei, no ordenamento jurídico da Terra, nem na experiência pedagógica. Para cada indivíduo e para cada perspectiva simbólica, a gente tem uma forma de tratamento, uma forma de abordagem. Ora, então, Allan Kardec volta ao corpo impactado e ainda ouvia na acústica da alma o Espírito de Verdade dizer: para esses, a reencarnação demora mais de acontecer. É sempre mais difícil. Não porque a providência divina não tenha alternativas para eles reencarnarem, mas porque eles próprios ficam paralisados, se lamentando e se queixando da oportunidade perdida. Kardec voltou ao corpo e escreveu a questão que seria 642 do Livro dos Espíritos. O item 642 do Livro dos Espíritos está escrito assim, mais ou menos assim, estou citando também de memória. Para assegurar a sua posição feliz, espiritual na vida futura, basta o homem não fazer o bem? E os espíritos respondem: não. Cumpre-lhe não apenas não fazer o mal, perdão. E os espíritos respondem: não. Não cumpre-lhe apenas não fazer o mal, mas cumpre-lhe também fazer o bem na medida das suas forças. Porque o bem que ele não faz pode resultar no mal. O bem que ele deixou de fazer pode gerar prejuízos e mal a si mesmo e ao próximo. Então, para assegurar a sua plenitude, o seu bem-estar na vida futura, é necessário também fazer o bem.